Dança das cadeiras na tabela, muitos gols, reviravoltas e reta final de primeiro turno do Brasileirão. E com eles está chegando mais um capítulo do seu quadro Fala João. O episódio de hoje, o nosso quinto episódio do Fala João, apresenta os melhores momentos da 17ª rodada do Brasileirão. A antepenúltima rodada do primeiro turno reservou grandes emoções para os amantes do nosso Campeonato Brasileiro. A começar pelo Newton Santos, no sábado, onde Botafogo e Corinthians empataram e não saíram do lugar. O Botafogo chegou a abrir o placar com o centroavante Arthur Cabral, mas no segundo tempo o Corinthians, que veio ao Rio com o time mexido, fez alterações e com elas chegou ao gol com seu principal jogador, Memphis Depay. O Botafogo perdeu a oportunidade de entrar no G4 e o Corinthians se mantém na primeira página da tabela. Não conseguiu avançar. Em Mirassol, o Mirassol teve a oportunidade de fazer os 3 pontos contra o Vitória, mas acabou pisando na bola. A equipe do interior paulista abriu o placar, mas no segundo tempo tomou o empate do Leão e segue ainda na primeira página, mas com um gostinho de ter deixado 2 pontos pelo caminho. O Leão, o Vitória, segue na luta contra o rebaixamento. Está fora da zona, mas é bom abrir o olho. Tivemos também outro duelo de time que flerta com a zona de rebaixamento. O Leão do Pici, Fortaleza, conseguiu respirar com uma grande vitória dentro de casa contra o Red Bull Bragantino. 3-1 para o Fortaleza no segundo jogo de Renato Paiva, comandando a equipe cearense. 2 jogos que aconteceram no Castelão, Fortaleza e Bahia, empate. Fortaleza e Red Bull Bragantino, vitória do Fortaleza. Ainda no sábado tivemos mais 2 partidas, Sport Santos, Palmeiras e Grêmio. Na Ilha do Retiro, o Sport chegou a dar esperança à sua torcida de que conseguiria a primeira vitória na competição. E esteve perto disso. Fez 1-0 no primeiro tempo, ficou com 1 a mais, chegou ao segundo gol já no segundo tempo, mas sucumbiu e levou o empate já na reta final. 2 pontos que ficaram pelo caminho e Leão segue sem vitória na competição. O Santos ainda flerta com a zona de rebaixamento e é bom abrir o olho. O sábado fechou com Palmeiras e Grêmio. O jogo no Allianz Parque teve vitória da equipe alviverde, com um gol do uruguaio Facundo Torres, logo no início da partida. O Palmeiras segue na cola de Cruzeiro e Flamengo. A disputa pelo título promete ser intensa até o fim. No domingo tivemos mais jogos. O Cruzeiro, líder da competição, tinha a chance de aumentar a vantagem para os concorrentes e chegou a fazer parte da seleção com o gol do artilheiro Caio Jorge. Mas Galeano jogou água no chope e virou para o Vozão. O Ceará está no meio da tabela, está na primeira página, está com boa campanha e atrapalhou os planos do Cruzeiro, que no final das contas acabou perdendo a liderança para o Flamengo, que ganhou do Atlético Mineiro com o gol do Léo Pereira no Maracanã na noite de domingo. Ainda na tarde, além do jogo do Cruzeiro, São Paulo e Fluminense entraram em campo. E o tricolor paulista conseguiu mais uma vitória no comando de Hernan Crespo. 2 vitórias em 4 jogos sob o comando do treinador argentino. São Paulo fez 3-1 no Fluminense dentro do Morumbi e vai respirando na competição. Quem sabe com possibilidade de olhar do meio para cima na tabela. Mas isso a gente vai ver nos próximos capítulos. O Fluminense que precisa abrir o olho. Desde a volta do Brasileirão, o tricolor das Laranjeiras chegou à 4ª derrota consecutiva. Na noite de domingo, além do Flamengo e Atlético Mineiro que fecharam a rodada, tivemos Inter e Vasco, Bahia e Juventude. Internacional e Vasco, em Porto Alegre, fizeram um jogo bem disputado. O primeiro tempo foi de controle
do Vasco de Fernando Diniz, que chegou a abrir o placar com o jovem Ryan. O Vasco já tinha perdido chances com o Verratti e poderia ter saído com um resultado positivo. Mas no segundo tempo, o Colorado foi para cima, teve chances, o Vasco chegou a se salvar com o Léo Jardim e com o apoio da trave. Mas, no final das contas, o goleiro Cruz Maltino foi protagonista. Não no sentido positivo. Já na reta final, Léo Jardim chegou a pedir atendimento e já estava com cartão amarelo. A arbitragem não atendeu o recado e expulsou o arqueiro Cruz Maltino. No final das contas, o Vasco não resistiu e tomou empate com o Carboneiro já nos acréscimos. 2 pontos que ficaram pelo caminho. Assim como no jogo de São Januário contra outro gaúcho, o Grêmio. Para fechar essa análise, Bahia venceu o Juventude dentro de casa e segue na briga por mais uma vaga na Libertadores. O tricolor baiano fez 3-0 na equipe da Serra Gaúcha e o Juventude precisa abrir o olho para evitar o pior. A equipe da Serra está na zona de rebaixamento e numa missão muito complicada. Essas foram as notícias da 17ª rodada do Brasileirão e mais um capítulo do seu quadro Fala João. Grande abraço.